Boa tarde. Vamos falar hoje sobre regras de derivação. Hoje a gente vai falar sobre regras de derivação, que é um tópico importantíssimo para a gente continuar estudando derivadas, tá? Na aula passada eu falei sobre duas das regras. Eu falei dessa aqui, ó. Quando você tem duas funções, você quer somar essas duas funções, aliás, calcular a derivada dessas duas funções, você deriva a primeira e soma com a derivada da segunda, né? Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Eu até demonstrei isso, né? E a gente viu que quando aqui é uma subtração, aqui também é uma subtração. Ou seja, a derivada de uma diferença é a diferença das derivadas, tá? Aí a gente viu que se você pega uma constante e multiplica, uma constante real, e multiplica por uma função e deriva isso, ou seja, a derivada do produto de uma constante por uma função é o produto da constante pela derivada da função. Tá bom? E eu antecipei para vocês que a derivada do produto de duas funções, ela não é o produto das derivadas dessas duas funções, tá? Vamos ver hoje, começando por essa terceira regra de derivação, como é que a gente pode fazer para calcular a derivada de um produto de funções, tá? E para fazer isso a gente vai usar a definição de derivada, tá? Não sei se vocês lembram. Eu vou usar aquela definição que quando você tem assim f' num ponto P, isso aqui é o limite quando x tende a esse ponto de f de x menos f de p sobre x menos p, tá? Então vou usar essa definição de derivada, tá? Para a gente mostrar como que a gente pode calcular a derivada de um produto de funções. Então vamos lá. Eu quero derivar o produto das funções f e g em um certo ponto, tá? Isso aqui vai ser, pela definição, vai ser o limite quando x tende ao ponto de f de x, só que não é f de x, é f vezes g, né? Então f vezes g de x menos f vezes g de p sobre x menos p. Tudo bem até aí? Tá? Bom, por definição, um produto de função que você tem f vezes g de x, isso aqui é f de x vezes g de x. Tá? Então, isso aqui é a definição de produto. Vezes f de p vezes g de p, isso aqui sobre x menos p, tá? Tudo bem? Bem aqui, galera, eu vou fazer um truquezinho, tá? Vou fazer o seguinte, ó, isso aqui vai ser o limite quando x tende ao ponto de f vezes g. E aí, quando a gente tem uma expressão que a gente adiciona e retira alguma coisa, a gente não altera a expressão. Eu vou fazer isso, eu vou adicionar e vou retirar um fator aqui que vai me ajudar a chegar onde eu quero, tá? Eu vou retirar o seguinte fator, é f de p vezes g de p. Tá? Eu vou tirar isso e vou colocar. Quando eu faço isso, vezes g de x, tá? Desculpa. Quando eu faço isso, eu não altero a minha expressão, tá? F de p vezes g de p. Tudo isso aqui dividido por x menos p. Então, o que eu fiz? Olha, presta atenção. Isso aqui era o que já tinha.
Esse último era o que eu já tinha. Eu estou acrescentando e tirando esse fator. F de x vezes F de P vezes G de x. Então não altera a minha expressão, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque agora vai ficar assim, ó. Agora vai ficar assim, ó. A derivada do produto vai ser o limite quando x tende ao ponto de... Aí olha só, eu vou pôr nesses dois fatores, eu vou pôr g de x em evidência, tá bom? Então vou pôr g de x aqui em evidência vezes então aqui vai ficar assim, ó. F de x, quando eu ponho g de x, sobra f de x menos, quando ele vai em evidência, sobra f de p menos f de p, e eu vou dividir logo isso aqui por x menos p, tá? Esse fator. Mas agora aqui eu vou pôr f de p em evidência, tá? Vou pôr f de p em evidência, ó. F de p vezes, agora vai ficar g de x menos g de p sobre x menos p. Tá? Então isso aqui vai ser igual a... Aí observe, quando x tende a p, esse quociente aqui vai para onde? Vai para a derivada da f no ponto P. Isso aqui é a derivada da f no ponto P. Isso aqui é f' de p. Mais f de p. Isso aqui é o limite de tudo isso, tá, galera? É o limite de tudo isso. Então, o limite, isso aqui é constante, f de p, vezes. O limite disso aqui vai para onde? Vai para a derivada da g no ponto P, né? Isso aqui é a derivada da g. E essa função, o limite da g de x quando x tende a p é g de p. Só substituir, se ela for contínua. Então, olha só. A derivada do produto de duas funções é a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Essa é a regra de derivação do produto de funções, tá? Então, quando nós queremos calcular a derivada de um produto de funções, nós usamos essa regrinha, tá? Essa é a nossa regrinha. Deixa eu anotar ela aqui. Então, a derivada do produto não é o produto das derivadas. A derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa é a regrinha que nós vamos utilizar para derivar produtos de funções. Tá bom? Por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a x quadrado vezes o seno de x. Imagina que você tem essa função e você precisa calcular a derivada dela. Vamos lá, para eu calcular a derivada dessa função, eu faço, usando a regra, eu derivo a primeira função, então eu vou considerar que essa aqui é a minha função f e essa aqui é a minha função g. Produto de duas funções, tá? Então eu derivo a primeira, qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Multiplico pela segunda, então multiplico pelo seno de x. E somo com a primeira multiplicada pela derivada da segunda, ou seja, com x quadrado vezes a derivada do seno, que é cosseno. Pronto, então essa daqui é a derivada da função f. Tranquilo? Assim que a gente vai fazer para derivar produtos de funções, tá? Alguma dúvida?
Será que a derivada do quociente é o quociente das derivadas? Será que isso aqui é f' de x sobre g' de x? Vamos ver. Vamos ver se a derivada de um quociente é o quociente das derivadas, tá? Então, quarto aqui. Eu vou calcular a seguinte derivada. F sobre g', a derivada de f sobre g em um ponto P qualquer. Pela definição, né? Sempre que você quer fazer uma coisa nova, você tem que usar ou a definição ou então alguma coisa que você já tenha mostrado, tá? Eu não mostrei quase nada, então tem que usar a definição. Então, limite quando x tende ao ponto de f sobre g de x menos f sobre g de p sobre x menos p. Tá? A definição de derivada, só que no lugar da função f eu vou colocar a função f sobre g, que é a função quociente que eu estou trabalhando, tá? Então isso daí vai ser o limite quando x tende ao ponto. Vamos lá. Por definição, quociente como esse é nada mais nada menos que f de x sobre g de x menos f de p sobre g de p. Para eu não ficar dividindo um monte de fração, eu vou escrever assim, ó, com vezes 1 sobre x menos p. Tá claro para todo mundo? Porque isso aqui está sendo dividido por x menos p, então é mesmo que eu multiplicar por 1 sobre x menos p, tá? Então isso aqui vai ser, ó, limite quando x tende ao ponto. Limite quando x tende ao ponto. Eu vou tirar o denominador comum aqui, ó, vai ficar g de x vezes g de p, né? A gente multiplica os denominadores. E aí esse multiplica com esse. F de x vezes g de p, menos esse multiplica com esse, g de x vezes f de p. E tudo isso está sendo multiplicado por 1 sobre x menos p. Tá bom? Tá claro para todo mundo? Tá? Agora eu vou fazer um truque igual como eu fiz na regra 3, tá? Eu vou colocar e vou tirar uma coisinha. Olha só, f de x, g de x. O que eu vou colocar, g de p, desculpa. O que eu vou colocar e retirar vai ser o seguinte. Vai ser f de p vezes g de p. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar isso. Isso aqui continua, g de x vezes f de p. Como não coube aqui no quadro, tudo, esse fator não vai caber, então eu vou colocar assim, ó, g de x vezes g de p vezes x menos p, tá? Porque não coube lá, tá bom? É a mesma coisa. Tá claro para todo mundo? Eu tirei e coloquei esse fator, então não altero nada na expressão, tá? Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo seguinte, olha só. Fiz isso pelo seguinte, olha só. Então, a derivada do quociente será igual ao limite do x tende ao ponto. Aqui eu vou pôr g de p em evidência. Tá? Então, g de p vezes. Aí vai ficar assim, ó. Presta atenção em como vai ficar. Vai ficar f de x menos f de p. E aí, como eu já estou vendo onde eu vou chegar, eu vou pôr o x menos p embaixo. Depois eu coloco esse fator, tá? Tá claro para todo mundo? E aqui eu vou pôr f de p em evidência. Mas presta bem atenção. Se eu colocar direto f de p em evidência, vai ficar g de p menos g de x. Eu não quero essa ordem. Eu quero g de x menos g de p. Então como é que eu faço para inverter a ordem? Eu coloco menos 1 em evidência. Coloco menos em evidência. Então vai ficar menos.
Aí eu ponho o f de p em evidência. Aí vai ficar g de x, na ordem que eu quero, menos g de p. E aí embaixo eu boto logo x menos p. Agora ficou legal, ó, porque olha só, esse vezes esse vai dar ele com sinal negativo, que está aqui, negativo. E esse negativo vezes esse negativo vai dar f de p, g de p positivo, que está aqui. Tá bom? E observe que esse fator que estava dividindo todo mundo, continua dividindo todo mundo, está aqui. Só que ainda tem esse outro. Certo ou não? Então esse outro eu vou colocar assim, ó. 1 sobre g de x, g de p. Tá claro? Tá? Então isso aqui vai ser... Presta atenção agora. Aqui é g de p. O que que é isso? Limite disso? Derivada da f no ponto P. Menos, aqui é f de p. O que é isso? Derivada da g no ponto P. E tudo isso dividido por, quando x tende a p, g de x vai para g de p. E g de p vezes g de p é g de p ao quadrado. Pronto. Então é essa regrinha que a gente vai usar. A derivada do quociente não é o quociente das derivadas. A derivada do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Tá? Assim que a gente vai calcular derivadas de quocientes de funções. Então não é isso aqui a derivada de um quociente. É a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. E aí a gente fecha as 4 regrinhas de derivação básicas, tá? Derivada da soma ou da subtração é a soma ou subtração das derivadas. Derivada de um produto de uma constante por uma função é o produto da constante pela derivada da função. A derivada de um produto de funções deriva a primeira, multiplica a segunda e soma com a primeira multiplicada pela derivada da segunda. E a derivada de um quociente é deriva a primeira, multiplica pela segunda e subtrai da primeira multiplicada pela derivada da segunda e divide tudo pelo quadrado da segunda. Tá bom? Exemplo básico de como a gente vai utilizar derivada de quociente. Por exemplo, você tem a função x quadrado sobre e elevado a x. Vamos calcular a derivada dela. Então vamos lá. Olha lá para a regra 4, tá? É um quociente. Essa daqui é a função f, essa daqui é a função g. Então, eu derivo a primeira. Qual é a derivada de x quadrado? 2x. Multiplico pela segunda. A segunda é e elevado a x. E subtrai, não vai confundir o sinal, é menos lá, tá? E subtraio da primeira multiplicada pela derivada da segunda. Qual é a derivada de e elevado a x? É e elevado a x, é a própria. A gente viu isso nas aulas anteriores, tá? E aí eu divido isso pelo quadrado da segunda. Então fica i elevado a 2x, né? Porque e elevado a x ao quadrado é i elevado a 2x. Tá bom? Então essa daqui seria a primeira derivada dessa função f. Tudo bem, gente? Ficou claro? E aí com isso a gente já aumenta cada vez mais o nosso leque de derivadas, né? Consigo derivar cada vez mais e mais funções, tá bom?
Vamos fazer uns exercícios usando regra de derivação, tá? Letra A aí, de cabeça, qual que é a derivada dessa x ao cubo mais x quadrado mais 1? Já que a derivada da soma é a soma das derivadas, então derivo cada uma e depois somo, né? Derivada de x ao cubo, 3x quadrado, derivada de x quadrado, 2x, e derivada de 1 é 0. Tá bom? Olha só como é fácil, né? 3x mais raiz de x. Até a derivada de 3x, 3. Todo mundo concorda? Quanto é a derivada da raiz de x? 1 sobre 2 raiz de x. Olha só, gostei de ver, estão afiados. Todo mundo entende por que é 1 sobre 2 raiz de x? Para quem não entendeu, vou explicar. Vou explicar só essa vez. Das próximas vezes eu já não explico mais. Tô brincando, gente. Raiz de x, quero derivar esse troço aqui. Então, o x na raiz eu posso reescrever como x a meio. Certo? Eu uso a regrinha da potência. Isso aqui é meio, o meio cai e diminui uma unidade do expoente. Meio menos 1. Certo? Então isso aqui vai ficar meio vezes x elevado a menos meio. Meio menos 1 é menos meio. Agora, como está negativo, eu inverto a base. E 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes x elevado a meio é a raiz de x. Pronto, então a derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Tudo bem? Beleza. Tranquilo, né? E essa aí? Tem essa função e eu quero a derivada dela, sabendo que B, C e D são constantes. Tá? Então como é que fica? Qual que é a derivada de 5x à quarta? 20x ao cubo. A derivada de bx ao cubo? 3b x ao quadrado, obrigado, mais com a derivada de cx ao quadrado, 2c x, e derivada de d é 0. Tudo bem? Tá? Beleza. Olha como é fácil. Próxima. X quadrado mais 3x vezes o seno de x. Vamos lá, vamos com calma agora. Olha só. Vocês conseguem perceber que aqui eu tenho um produto de duas funções, né? Essa aqui é lá naquela regrinha que eu coloquei. Essa seria a minha função f e essa aqui é a minha função g. Só para a gente relembrar, o produto da f com a g é o produto da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Só para a gente não esquecer. Então vamos lá. Eu tenho que primeiro derivar f. Então vamos fazer de cabeça a derivada da f. Quanto que é? 2x mais 3. Muito bem. Essa é a derivada da f. Estou colocando entre parênteses. Aí eu pego a derivada da f e multiplico pela segunda, que é o seno. Derivada da primeira vezes a segunda. Tá?
E aí eu somo com a primeira, que é a f. Primeira, que é f. E multiplico pela derivada da segunda. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Tu vais deixar assim? Até poderia, né? Mas dá para ficar mais bonitinho. Vamos arrumar. Aqui, ó, eu vou distribuir. Vai ficar 2x seno x. Distribui aqui e aqui. Mais 3 seno x. Deixa eu diminuir a letra, senão não vai caber. Dois x seno x. Mais 3 seno x. Mais, aqui eu vou distribuir também. X quadrado cosseno x. Mais 3x cosseno x. Aí eu vou escrever assim, ó. Vou pôr esse grau maior aqui. Cosseno x. Vou pôr x em evidência, ó. Então vai ficar x vezes 2 seno x mais 3 cosseno x. 3 cosseno x, 2 seno x, mais 3 seno x. Pronto. Tá? Parecendo uma equaçãozinha do segundo grau, mas é claro que não é uma equação do segundo grau. Tá bom? Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Não? Qual é a próxima? F de x igual a 5x sobre x quadrado mais 1. Vamos relembrar agora, eu tenho um quociente, né? Então tem que usar a regra do quociente. Qual que é a regra do quociente mesmo? Deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda. Tá? Então vamos lá. Qual que é a derivada dessa? Deriva a primeira. Qual é a derivada de 5x? 5. Vezes a segunda, x quadrado mais 1. Se eu colocar assim, tá certo? Não, né? Esquece do parênteses. Menos a primeira, que é 5x, vezes a derivada da segunda. Derivada de x quadrado mais 1, 2x. Sobre o quadrado da segunda, x quadrado mais 1, só que tudo isso ao quadrado. Tudo bem? Tá? Então essa derivada aqui vai ser... Distribui. Aqui não dá para deixar do jeito que está, né? Tem que arrumar. 5x quadrado mais 5 menos 10x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá claro? Então isso aqui vai ficar assim, galera. 5x ao quadrado menos 10x ao quadrado, esse 5 eu vou deixar aqui. 5x quadrado menos 10x quadrado dá menos 5x ao quadrado. Sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto, então essa daí é a derivada. Tudo bem? Sempre tentem simplificar ao máximo, tá? Às vezes... não dá para fazer muita coisa, mas quando der, faz. Só não vai errar, né? Que às vezes a gente aplica a regra direito e erra nas simplificações, tá? Então toma cuidado.
Letra F. Ah, mais uma. Nós já sabemos a derivada do seno e do cosseno, né? Qual é que é a derivada do cosseno? Menos seno, né? Da tangente a gente ainda não sabe. Vamos saber agora. Qual que é a derivada da tangente? Para a gente usar a derivada da tangente, calcular a derivada da tangente, a gente pode fazer pela definição, mas dá mais trabalho, tá? Já que a gente está usando as regras de derivação, vamos usar. Bom, eu sei que tangente eu posso reescrever como seno por cosseno, né? Desde que o cosseno seja diferente de zero. Tá bom? Então eu vou usar a regra do quociente. Porque é uma divisão, seno e cosseno. Então eu vou usar essa segunda regra. Então vamos lá. Eu derivo a primeira. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Multiplico pela segunda, que é o cosseno. Menos a primeira multiplicado pela derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno dividido pelo quadrado da segunda. Cosseno de x ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Tá bom? Tá? Então isso aqui vai ser cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Menos e menos mais, seno vezes seno dá seno ao quadrado. Sobre cosseno ao quadrado. Então isso aqui vai ser quanto? Não vai me cancelar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Na hora do desespero, né? O que você faz aí? Quanto que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? É 1, né? Relação fundamental da trigonometria. Isso aí é 1. E, portanto, 1 sobre cosseno não é secante? Então, aqui é secante ao quadrado. Né? 1 sobre cosseno é secante. Isso aqui é secante ao quadrado. Então, olha que bonito. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Guardem isso no coração de vocês, que isso aí a gente usa muito, tá? Essa derivada da tangente. Tudo bem? Esse é um exemplo. Gosto desse exemplo, porque ele é um exemplo de que às vezes o apressado come cru. Se você for aplicar a regra de derivação direto nele, a regra do quociente, tu vai ter um trabalhinho. Às vezes, antes de você aplicar a regra, você pode mexer na tua função. E isso muitas das vezes é muito saudável, porque você encontra, mexendo na tua função, tu encontras às vezes uma função mais fácil, mais simplificada, e às vezes nem precisa usar as regras de derivação, essas mais entre aspas, difíceis, tá? Essa daqui a gente vai mexer um pouquinho nessa função antes, tá? Eu vou reescrevê-la assim, ó. Separei o denominador, as duas parcelas, e portanto aqui eu tenho o seguinte: quanto é 3x quadrado sobre x? É 3x, eu posso simplificar um x em cima e um embaixo. Isso aqui é 2 vezes x elevado a meio. Concorda? Então eu vou reescrever assim, ó: 3x mais 2 x elevado a meio sobre x é x elevado a meio menos 1, né? Porque divisão conserva a base e subtrai os expoentes. Então isso aqui fica 3x mais 2 vezes x elevado a menos meio. Pronto, olha só. Agora é só usar a regra de derivação, a regra da potência. Sai direto as duas. Derivo essa. Qual que é a derivada dessa? É 3, tá? Mais 2 vezes, derivo essa. Qual é a derivada dessa? O menos meio cai e subtrai uma unidade do expoente. Não é assim? Tá? Deixa eu fazer aqui.
Então, continuando. Isso aqui vai ser 3. Aqui vai aparecer mais e menos dá menos. Esse 2 com esse 2 aqui eu posso cancelar. Então sobra 1 vezes isso que dá isso. Então menos x elevado a menos 3 sobre 2. Pronto. Essa é a derivada. Tá bom? Dúvidas? A gente ia ter um pouquinho mais de trabalho se fosse usar a regra de derivação. Não seria tanto trabalho assim, mas seria mais trabalhoso do que essa, que aí a gente usou só a regra da potência, tá? Derivada da potência. Como é que a gente faz essa? Estou te dando a função x igual a t quadrado vezes seno t. E eu quero dx dt. O que é dx dt? É a derivada. A derivada de x em relação a t. Essa notação de Leibniz, galera, é uma notação interessante para a gente perceber sempre em relação a qual variável nós estamos derivando. Porque às vezes você tem uma função... que eu posso colocar uma letra como uma constante. E aí pode ser que essa letra te atrapalhe, tu não saiba em relação a quem que tu está derivando. Então a notação de Leibniz ela é interessante a priori, nesse momento, para isso. Mas posteriormente a gente vai ver outras importâncias dessa notação, tá? Então isso aqui eu estou te pedindo o seguinte, eu quero que você derive a função x em relação à variável t. Tá bom? Então, aqui eu não tenho um produto de funções, então eu uso a regra do produto, tá? Então, dx dt vai ser deriva a primeira, derivada de t ao quadrado em relação a t é 2t, deriva a primeira, vezes a segunda, e soma com a primeira, multiplicada pela derivada da segunda, que é cosseno t. Pronto, tá aí. Letra A já foi. Observe que não tem mais o que fazer aí, né? Tá? Agora, o que essa letra B está me pedindo? Ele quer dx dt, e aí ele colocou uma barra e colocou t igual a π. O que é isso? Ele quer o valor da derivada quando t for π. É isso que significa essa notação. Tá? O valor da função derivada de x quando o parâmetro t, a variável t, for igual a π. Ou seja, eu vou pegar o t e vou substituir por π aqui na função. Na função derivada. Tá? Então vai ficar 2 vezes π vezes o seno de π mais π ao quadrado vezes cosseno de π. Tá claro? Substituir o t por π aqui. Então isso aqui vai ser igual a... Quanto é o seno de π? 0. Quanto é cosseno de π? Menos 1. Então isso vai dar menos π ao quadrado. Pronto, olha só. Tudo bem? Vamos para esse exemplo.
Qual que é a derivada da secante? O que é secante? É 1 sobre cosseno. Então eu estou te pedindo qual que é a derivada de 1 sobre cosseno. Tá bom? Então vamos lá. Eu não tenho quociente? Vou usar a regra do quociente. Eu derivo a primeira. Quanto é a derivada de 1? Vezes a segunda. Mais ou menos? Menos. Não senti muita firmeza. A primeira. Vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada do cosseno? Menos seno. Cuidado. Sobre o quadrado da segunda. Tá claro para todo mundo, gente? Tá? Então isso aqui vai ser igual. Aqui dá 0. Menos e menos mais. Então fica seno sobre cosseno ao quadrado. Tudo bem até aí? Olha o que eu vou fazer. Vou escrever assim, ó. 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Seno vezes 1 dá seno. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Só separei. Tá? Por quê? Porque quem é 1 sobre cosseno? Não é a secante? E quem é seno por cosseno? Não é tangente? Então a derivada da secante é a secante vezes a tangente, tá? Guardem essa regrinha também, que a gente vai usar muito isso aqui. O que a gente vai fazer até o final do nosso curso de derivada, até o final não, até pouco antes, na verdade, porque depois que a gente já sabe derivar as funções elementares e as combinações delas, aí a gente começa a fazer outras coisas com derivada. Mas até daqui a algumas aulas, o que a gente vai fazer é uma espécie de tabela de derivadas. A gente vai fazer uma tabelinha com as derivadas de todas as funções elementares. Derivada de polinômio, derivada de funções trigonométricas, derivada de funções hiperbólicas, derivada de funções inversas, etc. Tá? É isso que a gente vai fazer. A partir daí, a gente começa a calcular a derivada de outras funções. Por exemplo, quando eu faço uma combinação de funções. Ou quando eu faço uma composição de funções, por exemplo. Que a gente vai até ver daqui a pouquinho a regra da cadeia, tá? Então a derivada da secante é secante vezes tangente, tá? Qual que é a derivada da cotangente? O que é a cotangente? É 1 sobre a tangente. A tangente não é seno por cosseno? Então a cotangente é cosseno sobre seno. É o inverso, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Isso é cosseno sobre seno. Isso é a cotangente. Então eu quero derivar isso. Tá bom? Então vamos usar a regra do quociente. Deriva a primeira, que é menos seno, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é cosseno. Tá claro? Sobre o quadrado da segunda. Então isso aqui vai ser igual. Observe, eu posso pôr o menos em evidência? Se fosse menos 1 em evidência. Vai ficar seno vezes seno da seno ao quadrado, mais cosseno com cosseno, cosseno ao quadrado. Sobre seno ao quadrado. Tá certo? E aí a gente já sabe que isso aqui é 1.
Fica menos 1 sobre o seno ao quadrado de x. Tudo bem? E o que é 1 sobre seno? Oi? Vou esperar vocês falarem aí. Não estou com pressa. O que é 1 sobre seno? Cossecante. Muito bem. Tá? A secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre seno é cossecante. Só que está ao quadrado, então é cossecante ao quadrado. Com menos fica menos cossecante ao quadrado. Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Tudo bem? Tá? Mais uma derivada aí para a tua tabela. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, tá? E aí o que deve ser a derivada da cossecante, né? Porque olha só, a gente já sabe a derivada do seno, cosseno e tangente. E já sabemos a derivada da secante, da cotangente, só falta a derivada da cossecante. Vou deixar como dever de casa para vocês. Façam a derivada da cossecante, tá? Não vou nem mostrar no slide. Vou passar rápido. Bom, olha esse exemplo aí. Esse exemplo aí, prestem muita atenção agora, mais ainda do que vocês estavam prestando atenção, porque agora eu vou falar de uma das regras mais importantes, uma das regras de derivação mais importantes, tá? Que é a regra da cadeia. Olha esse exemplo. Seja y igual a u ao quadrado, onde esse u é uma função de x e é uma função derivável. Eu quero que, a partir disso, nós verifiquemos que, se eu quiser derivar y em relação a x, então eu posso dizer que isso aqui é 2u vezes a derivada de u em relação a x. Tá? Vamos tentar ver por que isso é verdade. Tá? Então, olha só, a brincadeira é a seguinte. Eu tenho uma variável y que é função da variável u. Y é função de u. Só que esse u, ela é uma função de uma outra variável, é uma função de x. E eu quero derivar a variável y em relação à variável x. Então, a brincadeira é a seguinte. Y é função de u e u é função de x. Mas eu quero derivar y não em relação a u, em relação a x. É como se eu tivesse uma composição de funções. Lembra das composições de funções? Eu tinha um x que era levado em um f de x, eu pegava esse f de x e levava na g de f de x pela função g. Então eu fazia a composição da f com a g, da g com a f. Então é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho um y que é função de u e esse u por sua vez é função de x. E eu não quero derivar y em relação a u, eu quero derivar y em relação a x. Tá bom? Como é que a gente vai fazer esse exemplo? A gente vai fazer assim, ó. Observem que y, que é u ao quadrado, eu posso dizer que é u vezes u. Porque u quadrado é u vezes u, sim ou não? Então vamos lá, vamos derivar y em relação a x. Isso vai ser
Já que y é u vezes u, então eu vou derivar isso aqui em relação a x. Vai ficar derivada de u vezes u em relação a x, concorda? Tá bom? E aí eu não tenho um produto aqui? O que eu posso usar? A regra da derivada do produto. Então, isso aqui vai ser dy dx. Vai ser, como que é a regra da derivada do produto? Deriva a primeira, vou escrever tudo agora na notação de Leibniz. Deriva a primeira, eu estou derivando em relação a x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Ora, portanto, dy dx vai ser, gente, u du dx mais u du dx é como se tivesse assim, sei lá, 3u mais u vezes 3. Isso dá 2 vezes 3u, sim ou não? Então, u du dx mais u du dx é 2u du dx. Estou somando duas coisas iguais. Que era onde nós queríamos chegar. Tá claro? Tudo bem? A partir desse exemplo, a gente consegue calcular derivadas da seguinte forma. Olha só. Considere que você tem a seguinte função: f de x igual a x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Olha só, presta bem atenção nesse exemplo. Se eu não soubesse, se eu não tivesse a regra que eu acabei de mostrar para vocês, para derivar essa função eu teria que primeiro desenvolver esse quadrado. Ah, professor, mas não dá muito trabalho de desenvolver esse quadrado. De fato, não dá muito trabalho. Mas se aqui fosse 10, aí dá bastante trabalho para desenvolver isso, né? E vocês vão ver que a gente vai conseguir resolver derivadas dessa aí num piscar de olhos, tá? Mas vamos nos ater primeiro ao problema aqui do quadrado. Então, eu não quero desenvolver isso para derivar. Ora, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o exemplo anterior para resolver esse. Imagine que isso aqui é uma y igual a uma u ao quadrado, onde u é essa função que está aqui, ó. Isso aqui é u. Tudo bem? Tá claro para todo mundo, gente? Tá? Essa função aqui é u. E, portanto, eu vou escrever isso aqui como y igual a u ao quadrado. E observe que essa u é uma função de x. Essa u de x, ela é a x ao quadrado mais 3x. Tá bom? Ora, em outras palavras, se eu estou querendo derivar essa função, eu estou querendo encontrar dy em relação a quem? A x. Então, estou querendo achar dy dx. Tá bom? Ora, mas pelo exemplo anterior, quem que é dy dx? Dy dx é 2u. Então é 2 vezes u. Mas quem é u? É isso. É 2u vezes du dx. Quem que é du dx? É a derivada dessa função u em relação a x. Vamos lá. Quem é a derivada dessa função aqui em relação a x? 2x mais 3. Pronto, está aqui, ó. Essa aqui é a derivada da função f. De novo, isso aqui é 2u du dx. Que foi o que a gente viu no exemplo anterior. Tá bom?
Então a brincadeira é a seguinte: sempre que eu tiver uma y igual a u ao quadrado, onde essa u é uma função de x e eu quero derivar y em relação a x, eu uso essa regra. Pô, mas essa regra só serve para esse tipo de exemplo. Quer dizer então, professor, que se aqui fosse 3, eu não poderia usar essa regra. Bom, exatamente essa regra não, mas você poderia usar uma ideia, que é a ideia de onde vem essa regra, na verdade, que é um teorema. É o teorema da regra da cadeia, tá? Deixa eu ver, cadê? É esse teorema aqui, ó. Que é um teorema quando a gente tem composições de funções, tá? O que eu tenho aí, gente, nesse exemplo anterior, é uma composição de duas funções. O que eu tenho aqui é o seguinte, olha só. Aqui eu tenho uma função, por exemplo, uma função p de x igual a x ao quadrado, e uma função q de x igual a x ao quadrado mais 3x. E essa f, ela nada mais é que a p da q de x. Você concorda com o que eu estou falando? Presta atenção para cá. Se p de x for x quadrado e q de x for x quadrado mais x, mais 3x, então essa f, que é essa função aqui, ela nada mais é do que a composição da p com a q. Eu estou pegando a q e jogando dentro da p. Ou seja, isso aqui é x ao quadrado mais 3x, só que a ao quadrado. Então tem uma composição de funções. E aí nós temos uma regra para derivar composições de funções, que é a famosa regra da cadeia. Prestem atenção aqui, ó. Gente, se eu viesse bem aqui nesse exemplo, presta atenção. Se eu viesse nesse exemplo anterior e te pedisse não a derivada de y em relação a x, mas se eu te pedisse a derivada de y em relação a u, quanto que seria? Se eu derivo y em relação a u, é quanto? 2u. Concorda? É só cair. 2 diminui uma unidade. Isso aqui é 2u. Ora, isso aqui não é 2u, ó? Isso aqui é dy du. Ou seja, aquela regrinha ali que eu escrevi naquele primeiro exemplo, dy dx 2u vezes du dx, na verdade ela é a seguinte regra, ó. Dy dx é igual a dy du vezes du dx. Du dx. Essa daqui é o que a gente chama de regra da cadeia. Então a brincadeira vai ser a seguinte: para você derivar uma composição de funções, ou seja, para eu derivar y em relação a x, eu primeiro derivo y em relação a u e depois eu multiplico a derivada de u em relação a x. Ou seja, vamos voltar para esse exemplo, o exemplo anterior. Tem a função f de x igual a x quadrado mais 3x ao quadrado. Quem que era a u mesmo? A u era essa, né? Tudo bem? Então é como se tivesse uma u ao quadrado. Então olha para cá. A derivada dessa função pela regra da cadeia vai ser a seguinte, ó. Eu derivo essa f,
que é a y, em relação a u, quem é a derivada de u ao quadrado? 2u. Então vai ficar, seria 2u, mas eu não vou colocar mais u, eu vou colocar logo a função que está representando u. X quadrado mais 3x. Isso aqui é 2u, derivada de u ao quadrado. Vezes a derivada de u em relação a x, ou seja, vezes a derivada dessa função que está aqui dentro. Derivada de x quadrado mais 3x é 2x mais 3. Pronto, olha só que bonito. Essa é a derivada da função f. Tá? Isso significa então, professor, me dá outro exemplo, professor. Pega agora a função assim, ó, f de x igual, vou pegar mesmo uma função bem similar, x quadrado mais 3x à quinta. Agora é como se eu tivesse u à quinta, sendo que a u é essa função que está aqui dentro, certo? Então eu tenho uma composição novamente. Como é que eu faço? Pela regra da cadeia. Eu primeiro derivo a f em relação a u. Vamos lá, quem é a derivada de u à quinta? 5u à quarta. Então isso aqui vai ficar 5 vezes o u, que é isso, à quarta. Vezes a derivada da u em relação a x. Então, vezes a derivada dessa em relação a x, que é 3x, 2x mais 3. Pronto. Sacou? Sim ou não? Se fosse assim, deixa eu fazer aqui. Essa regra da cadeia, gente, para você pegar bem ela, você precisa praticar bastante. Depois que você pratica, faz uns 100 exercícios, fica bem fácil. No mínimo. Tá? Pega essa função aqui, ó, f de x igual a seno ao quadrado de x. Vocês conseguem perceber que eu tenho uma composição de funções aí? O que eu tenho é a u ao quadrado, onde essa u é quem? O seno, porque isso aqui, ó, essa função, na verdade eu poderia escrever ela assim, ó, seno de x ao quadrado, é a mesma coisa. Então essa u aqui, ela é o seno de x. Tá claro para todo mundo? Sim ou não? Então vamos lá, quem que é a derivada dela? Eu derivo primeiro a f em relação a u, ou seja, eu vou calcular a derivada de u ao quadrado. Qual que é a derivada de u ao quadrado? 2u, ou seja, vai ficar 2 seno x. E depois eu multiplico pela derivada da u, ou seja, a derivada do seno, que é cosseno. Pronto. Tá bom? Agora eu vou pegar uma função que é muito parecida. Vou pegar ela assim agora, ó. F de x igual ao seno de x ao quadrado. Tudo bem até aí?
Tudo bem ou não? Tá. Observe que aqui, ó, no seno ao quadrado de x, ou seno de x ao quadrado, presta atenção que lá é diferente daqui. Aqui é o seno que está ao quadrado, lá é o x que está ao quadrado. O x está no argumento do seno. Então aqui a composição, se eu fosse olhar para essa composição aqui, ó, prestem atenção, observação. Se eu fosse olhar para essa composição, eu poderia dizer que a u é o seno de x, como a gente viu, u é seno de x, e eu estou compondo a u com uma outra função, por exemplo, uma função p, onde essa p é a x ao quadrado. Então, quando eu pego essas duas e faço a seguinte coisa, ó, quando eu pego a p de u, eu tenho a minha f. A f é a p de u. Então, estou pegando a u, que é o seno, e jogando dentro do x ao quadrado. Por isso ficou seno ao quadrado de x. Agora, aqui é o seguinte. Quem que vai ser a u e quem que vai ser a p aqui? A u vai ser quem? Vai ser o seno, será? A u aqui vai ser x ao quadrado, olha só, presta atenção. Vai ser x ao quadrado e a p vai ser o seno de x. E aí, quando eu fizer a p, deixa eu só inverter aqui, a u de p, não, estava certo, a p de u, né? Quando eu fizer a p de u, então eu estou pegando a u e jogando no seno. E isso vai resultar na função f. Oi. Não, aqui é p de u mesmo, porque eu estou pegando o seno e jogando dentro do x ao quadrado. Então fica seno de x ao quadrado, que era isso. Agora aqui continua sendo p de u, mas olha, eu inverti aqui, ó. Aqui a u era o seno e o p era o x quadrado. Agora aqui inverti. A u agora é x ao quadrado e o p é o seno. Então observe, quando eu fizer p de u, o que é a p de u? Eu pego a u e coloco no p. Então eu pego essa e jogo aqui. Então vai ficar seno, e onde tem x eu jogo x quadrado. Então seno de x ao quadrado. Tá bom? Como é que vai ficar a derivada dessa função? Dito tudo isso, vamos ver se vocês matam a derivada dessa função. Eu derivo primeiro quem? Qual? Eu derivo? O seno. Derivada do seno de x quadrado. Cosseno. E aí eu deixo x quadrado. E agora eu multiplico pela derivada do x ao quadrado. Pela regra da cadeia. Derivada de x ao quadrado. 2x. Então só organizando isso aqui, só para deixar bonitinho, isso aqui vai ser 2x vezes cosseno de x ao quadrado. E observem que se você inverter a ordem das composições, as derivadas ficam diferentes. Aqui eu coloquei o seno dentro, entre aspas, da x ao quadrado. A derivada deu isso. Aqui agora eu coloquei a x ao quadrado dentro do seno. A derivada deu isso. Então deram diferente. Ficou claro? Tá? Beleza. Então é isso. Então aqui, ó, só para reforçar. Aqui é como se eu derivei primeiro a p, então deu 2x, só que não é x, é seno.
vezes a derivada do x quadrado deu cosseno. E aqui eu já inverti. Derivei primeiro o seno aplicado na x ao quadrado, derivada do seno é cosseno x quadrado, e depois multipliquei pela derivada de x ao quadrado, que é 2x. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos fazer esses exercícios aí. Vamos ver se vocês pegaram a manha da regra da cadeia. Qual que é a derivada dessa função? Isso aqui é como se eu tivesse raiz de u, onde a u é a x ao quadrado mais 1. Sim ou não? Tudo bem? Então a derivada dela vai ficar, deriva primeiro essa, e depois eu multiplico pela derivada dessa. Certo? Qual é o que é a derivada da raiz de u? Que eu já falei lá no início da aula, eu fiz. Raiz de x, qual é a derivada? 1 sobre 2 raiz de x. Então a derivada de raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u. Só que tu vai colocar u? Não, tu vai colocar o... Quem que é o u, né? Que é x quadrado mais 1. Então a derivada disso é 1 sobre 2 raiz disso. Só que aí pela regra da cadeia eu multiplico pela derivada do que está dentro. Derivada de x quadrado mais 1 é 2x. Tá bom? E agora eu posso simplificar. Simplifico esse 2 com esse 2. Então a derivada dessa função f aí, ó, é x vezes 1 da x sobre raiz quadrada x quadrado mais 1. Essa é a derivada dessa função. Tudo bem? Tá? Ah, B e a C eu acabei de fazer, tá ali, ó. B e a C, vamos fazer a D. F de x igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100. Oi? Só desenvolver, Essa daqui, galera, é como se eu tivesse u elevado a 100. Concorda? Eu estou fazendo essa forma didática porque a gente está nos primeiros exercícios. Depois a gente vai fazer direto esse troço aqui, tá? Então, trade. Então, aqui é como se tivesse u elevado a 100. Qual que é a derivada de u elevado a 100? É 100 vezes u elevado a... Mas tu vai colocar u? Não, tu vais colocar quem é o u. O u é x ao cubo menos 1. Então, x ao cubo menos 1 elevado a 99. Tudo bem? Só isso? Não. Aí, pela regra da cadeia, vezes a derivada de u em relação a x. Ou seja, a derivada de x ao cubo menos 1, que é 3x ao quadrado. Tá? Então, a derivada dessa função vai ser 3 vezes 100 dá 300. X ao quadrado vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99. Tá bom? Tá claro? Tá. Não estou sentindo muita firmeza, não sei porquê, mas tudo bem. Qual é a próxima? Ah, olha só essa aí, ó. 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1.
Como é que a gente faz essa? F de x igual. O que vocês fariam aí? Pode, mas vamos tentar melhorar um pouquinho logo ela. Antes de derivar, vamos escrever assim, ó. 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 elevado a 1/3. Tudo bem? E aí, bora inverter? X quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3. Tudo bem? Agora bora derivar. Porque agora dá para a gente perceber que, na verdade, eu tenho u elevado a menos 1/3, onde esse u é x quadrado mais x mais 1. Tá claro para todo mundo? Então vamos derivar. A derivada da f vai ser, derivada de u elevado a menos 1/3 é menos 1/3 vezes u, que seria u, elevado a menos 1/3 menos 1, certo ou não? Só que eu não vou pôr u, eu vou pôr o u, que é x quadrado mais x mais 1. Então é menos 1/3 vezes u elevado a menos 1/3 menos 1. Só isso? Não, aí vezes a derivada de u. Derivada de x quadrado mais x mais 1 é 2x mais 1. Sempre assim, galera. Deriva a função mais externa aplicada na de dentro e depois deriva pela derivada, multiplica pela derivada da de dentro. Sempre assim, tá? Isso é a regra da cadeia. Então f' é igual a menos 1/3 vezes 2x mais 1 vezes x quadrado mais x mais 1 elevado a menos 4/3. Pronto, tá? Pode parar por aqui mesmo. Tá? Tudo bem? Ah, olha essa. X menos 2 sobre 2x mais 1 elevado a 9. Vamos tentar fazer direto essa? Olha só. Imagina que isso aqui é uma função a nona. Como é que fica a derivada de alguma coisa a nona? Fica 9 vezes isso que está dentro a oitava. Sim ou não? Então 9 vezes x menos 2 sobre 2x mais 1 a oitava. Só isso? Não, aí vezes a derivada do que está dentro. Só que para eu calcular a derivada do que está dentro, eu tenho que calcular a derivada do quociente. Então vamos calcular a derivada do quociente. Como que é a derivada do quociente? Deriva a primeira, que dá 1, vezes a segunda, que é 2x mais 1. Não preciso pôr 1 vezes isso, né? Vou colocar só 2x mais 1. Colocar 1 é caboquice. 2x mais 1. Deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui eu preciso porque dá 2. Sobre o quadrado da segunda. 2x mais 1 ao quadrado. Pronto, olha só. Aí agora organiza. Então essa derivada vai ser 9 x menos 2, 2x mais 1 a oitava. Aqui vai ficar assim, ó, 2x menos 2x, cancela. Certo? 1 mais 2 vezes 2, 4. 1 mais 4, 5. Então, 5 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Pronto. Tá bom? Tá.
Tem mais uns exemplos aqui. Acho que eu vou voltar uns exemplos. Ah, ainda tem mais um. Ainda tem mais um. É esse último aí. Tá? G. É a f de x. Ah, aí eu tenho duas composições, ó. Seno do cosseno da tangente de x. Ah, só uma observação. Aqui eu poderia ter multiplicado, né? 9 vezes 5, 45, tá? Vou até fazer isso. Vou tirar isso aqui, ó. Colocar 1 e aqui eu vou colocar 45. Só para ficar bonitinho. Tá bom? Olha só, vamos calcular essa daqui, a derivada dessa. Vamos fazer direto. Isso aqui é a minha função u. Então eu derivo primeiro seno de u. Derivada do seno de alguma coisa... cosseno dessa coisa, então fica cosseno do cosseno da tangente. Só isso? Não, aí vezes a derivada do que está dentro, não é assim? Vezes a derivada do cosseno da tangente. A derivada disso. Agora eu preciso derivar isso, que é uma outra composição. Então isso aqui vai ser cosseno do cosseno da tangente vezes, vamos lá. Quem que é a derivada do cosseno de alguma coisa? Menos seno dessa coisa. Só isso? Não. Vezes a derivada do que está dentro. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Ou seja, a derivada dessa função f... ela será menos, vamos colocar assim para ficar bonitinho, secante ao quadrado, vezes seno da tangente, vezes cosseno do cosseno da tangente. Pronto. Tá? Tudo bem? Então você já sabe calcular derivada usando a regra da cadeia. Vamos fazer essa letra B. F de x igual a 5x menos 1 vezes menos x ao cubo mais 5x menos 3 à quarta. Qual que é a derivada dessa função aí? Então aí eu tenho que usar primeiro a derivada do produto. Porque eu tenho um produto de funções. Certo? Então vamos lá. Deriva a primeira, dá 5. Vezes a segunda, só repetir. Mais a primeira, que é 5x menos 1. Vezes a segunda. Aí agora quando eu for... vezes a derivada da segunda. Quando eu for derivar a segunda, aí agora eu tenho que usar a regra da cadeia. Porque agora eu tenho uma composição de funções. Eu tenho alguma coisa à quarta. Alguma coisa à quarta, qual que é a derivada? É 4 vezes essa coisa ao cubo. Não é isso?
Tudo bem? Vezes, pela regra da cadeia, a derivada da coisa. Então, derivada de menos x ao cubo mais 5x menos 3. Vai ficar menos 3x ao quadrado mais 5. Tudo bem? Dá para arrumar isso aí? Deixa eu ver aqui. Dá para pôr em evidência isso aqui, né? Bora tentar arrumar. Eu vou pôr em evidência esse fator aqui, ó, que está aqui. Então, menos x ao cubo mais 5x menos 3 ao cubo. Pus em evidência. Quando eu colocar ele em evidência, vai ficar 5 vezes um fator desse. Tudo bem? E sobra esse e esse. Então, mais 4... vezes 5x menos 1, vezes menos 3x ao quadrado mais 5. Pronto. Tá aqui. Aí se você quiser, você pode até mexer um pouquinho aqui, ó, porque aqui vai aparecer x ao cubo, aí você pode agrupar com esse, vai aparecer x, você pode agrupar com esse, etc. Tá bom? Ok? Mas o importante é aqui, a aplicação daqui para cá. O uso da regra do produto com a regra da cadeia, tá? Dúvidas? Não? Olha esse exemplo. Pode ter certeza que vai ter questão de regra da cadeia lá na tua prova. Inclusive, a gente não tem prova essa sexta não, né? Tá. A semana que vem eu acho que já tem taxas relacionadas. Que é uma parte mais aplicada. Semana que vem. Uma parte mais aplicada do conceito de derivadas. A gente vai pegar o conceito de derivada e vai começar a resolver situações, problemas, tá? E na quarta, a gente vai começar a falar de... derivação implícita. Vou falar de funções implícitas, derivação de função implícita e derivação de funções inversas. Lembra do arco seno? A gente vai precisar saber a derivada do arco seno, do arco tangente, do arco cosseno, do arco seno hiperbólico, etc. Tá? Vamos lá. Qual é o exemplo? Olha só, considere que você tem uma função f de r em r, derivável, e uma g de x que é igual a f composta com cosseno. É a f de um cosseno de x. Eu quero que vocês calculem a derivada da g em π sobre 3, sabendo que a derivada da f em meio é 4. É que a gente faz essa. Tá? Eu sei que a g é a f aplicada, é a f composta com cosseno. É a f do cosseno de x. E eu quero a derivada da g em π sobre 3. Como eu quero a derivada da g em um certo ponto, eu vou calcular a derivada dela aqui, né? Então, olha só. Quem que vai ser a derivada dessa g? A derivada da g de x. Ela não é uma composição com duas funções? É como se o cosseno fosse o u. O cosseno é o que está compondo por dentro. Então, é a derivada da de fora, aplicada no cosseno, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, pela regra da cadeia. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Deriva a de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Regra da cadeia, tá?
Só que eu quero a derivada da g em π sobre 3. Então eu vou substituir. Derivada da g no π sobre 3. Isso vai ser igual a f do cosseno de π sobre 3. Vezes menos o seno de π sobre 3. Tá claro para todo mundo? Então a derivada da g em π sobre 3 vai ser a f. Quanto é o cosseno de π sobre 3? Quem que é π sobre 3 em graus, né? Para ficar mais fácil. 60. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Isso é muito engraçado, cara, que a gente já está em derivada e vocês esquecem lá do cosseno. Eu pergunto, qual é o cosseno de 0? Aí o cara esquece. Normal, tá? Mas quanto é o cosseno de π sobre 3? Meio, obrigado. Então é f de meio vezes menos, quanto é o seno de π sobre 3? Menos seno, quanto é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Raiz de 3 sobre 2, tá? Então, a derivada da g em π sobre 3, ela vai ser o quê? Quanto que é f de meio? 4. Então, isso aqui vai ficar menos 4 raiz de 3 sobre 2. Ora, então a derivada da g em π sobre 3 é menos 2 raiz de 3. Pronto. Olha só que bacana. Tudo bem? Beleza. Tá vendo como é fácil? Agora é treinar, galera. Por hoje tá bom. Um forte abraço. E até quarta-feira que a gente vai ver derivação implícita e derivação de função inversa, tá? Não falta. Tchau.